Começando mais um Arte Ciência, eu sou o professor Diego Lessa, estou aqui novamente representando todos os professores de arte da Blue School Objetivo DF para mais um Revisando na nossa prova P2 de arte do terceiro bimestre. Prepara o caderno, mas antes de começar a nossa revisão, gostaria de lembrar a todos vocês que está chegando o FICO. E se você não sabe, o FICO, ou Festival Interno do Colégio Objetivo, é o maior festival de música escolar do planeta. Sua primeira edição aconteceu lá em São Paulo, numa das unidades do Colégio Objetivo, no ano de 1971. Pelos palcos do FICO já participaram diversos artistas nacionais e internacionais. Artistas como Paralama do Sucesso, Titãs, Raul Seixas e até Luiz Gonzaga já subiram nos palcos do FICO. Se você tem algum talento, não perca o prazo de inscrição. E se você quiser apreciar, venha conhecer as atrações que acontecerão em outubro. Artistas como o MC Diego talvez marcarão presença nesse evento. E agora vamos para a nossa revisão. Iniciaremos falando sobre modernismo no Brasil. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi um movimento criado por grupos de intelectuais e artistas que, por ocasião do centenário da independência, eles queriam declarar um rompimento com as tradições culturais associadas às correntes literárias de períodos anteriores e a defesa de um novo ponto de vista estético e um compromisso com a independência cultural do país, fazendo do modernismo sinônimo de estilo novo no Brasil. Ficou marcado pela Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo no ano de 1922, considerado um divisor de águas na história da cultura brasileira. Entre participantes desse evento temos na música Heitor Villa-Lobos, Mário Andrade e Oswaldo de Andrade na literatura. Na escultura temos Vitor Brecheret e na pintura temos Anita Malfatti e Di Cavalcanti. E na dança tivemos o professor Jairon. Brincadeira, não tivemos o Jairo não, tá pessoal? E uma das características importantes sobre as artes visuais é que elas refletem um compromisso com os ensinamentos da arte moderna, na qual as pinceladas são livres e o trato da luz sem aquele convencional claro-escuro. E agora vamos falar um pouquinho sobre tropicalismo. E o contexto desse movimento é basicamente influenciado pelo movimento cultural que acontecia nos anos 60 no Brasil, a propulsão do samba e do forró, aquelas misturas de gêneros estrangeiros como rumba, jazz e rock and roll e a briga da música nacional com a música estrangeira, na qual incomodava os intelectuais da época, ritmos populares como instrumento de conscientização da própria cultura. Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou Tropicalia, pode destacar o uso da linguagem pop, que pode ser atestada inclusive na capa de álbuns musicais daquele período, como no caso do álbum Tropicalia ou Panis et Sensies. Não sei pronunciar isso não, tá pessoal? Então perdão aí. Nos anos 60 existia um movimento chamado Bossa Nova, que estava praticamente em guerra com a Jovem Guarda, que era totalmente influenciada pela música estrangeira, o rock da bitomania. Então, o movimento tropicalista, ele vem com uma proposta de reinterpretação da cultura brasileira latino-americana e uma capacidade de misturar elementos culturais estrangeiros aos nossos. Isso era uma das principais características que os integrantes da Tropicalia reivindicaram, incluindo outros movimentos no Brasil já tiveram essa ideia, como por exemplo o antropofagismo cultural, de Oswaldo de Andrade. A antropofagia oswaldina na década de 22 foi uma das principais correntes artísticas e intelectuais que defendiam essa assimilação de elementos culturais estrangeiros integrados aos nossos aspectos. A palavra antropofagia, que significa justamente você praticar ali uma espécie de canibalismo, é justamente esse, só que no sentido figurado. Você precisa absorver as informações para depois cuspi-las. Jovens artistas brasileiros como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e até o grupo Os Mutantes da nossa querida Rita Lee defendiam que a nossa cultura não poderia ficar refém desse conflito entre o nacional e o estrangeiro. Eles sempre buscavam um diálogo constante com as diferentes influências que estavam à disposição daquele período. E a primeira aparição desse movimento aconteceu no ano de 1968 no 4º Festival Internacional de Canção da TV Globo, quando Gilberto Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes apresentaram a sugestiva canção É Proibido Proibir.
Vale salientar que nesse mesmo período surge a música popular brasileira, conhecida também como MPB, que buscava combater a alienação de padrões culturais que invadiam os meios de comunicação da época. A instabilidade política que o Brasil vivia naquele período motivaram artistas como o da Bossa Nova a migrarem para esse novo modo mais ativo e mais preocupado com as questões brasileiras. E agora vamos falar de um novo tema: muralismo mexicano. Esse termo se refere a pinturas mexicanas da primeira metade do século XX, de feitio realista e de caráter monumental. A adesão de pintores a esses grandes murais está completamente ligado ao contexto social e político do país, marcado pela Revolução Mexicana entre 1910 e 1920. Sobre a Revolução Mexicana, ela é marcada pela aliança entre camponeses e setores urbanos em busca de um projeto de nação moderna e democrática. A sua estrutura ela é baseada no legado das antigas civilizações pré-colombianas e na instituição de um novo Ministério da Cultura, dirigido pelo escritor José Vasconcelos. O muralismo ele narra histórias do país e exalta o fervor revolucionário do povo, adquirindo até um local de destaque no projeto educativo e cultural desse período. Para Diego Rivera, um dos maiores expoentes desse movimento, a arte é uma arma, um instrumento revolucionário de luta contra a opressão. 3 grandes artistas se destacam nesse movimento: Diego Rivera, David Siqueiros e Clemente Osósco. Incluindo uma das obras que estamos analisando no PAS 3 é justamente o mural Hidalgo Incendiário, mural de José Clemente Osósco. Mural esse expressionista que é encontrado lá nas paredes e no teto das escadas do Palácio do Governo da cidade de Guadalajara. José Clemente Orozco presta homenagem ao pai da nação, Miguel Hidalgo, que se destaca na composição principal no centro por seu tamanho hierárquico e cores vivas. Sua atitude é guerreira, segurando com sua mão direita uma tocha representando a revolução e justamente a segunda mão acima com o punho fechado, simbolizando força e defesa de seus ideais políticos. Na parte inferior, ele representa as batalhas travadas pelos camponeses que conflitavam nele e eles continuam até a morte, condição representada por uma cruz tridimensional alongada ao lado direito. Mas para analisarmos uma obra como uma imagem dessa, é necessário primeiro identificar alguns elementos iconográficos, como por exemplo, os fatos primários e secundários presentes nos objetos e as questões de natureza psicológica que os espectadores podem identificar na imagem. Esses elementos eram chamados por Henri Panofsky de elementos fatuais. E para analisarmos essa obra Hidalgo Incendiário de Clemente Orozco, podemos analisá-la em 3 partes. Os elementos fatuais primários e secundários referentes à totalidade dos planos da imagem, onde está Hidalgo, as expressões referentes à ação pintada e também podemos analisar como a personalidade de Hidalgo tem relação com a presença do mesmo, de forma central e imponente, justamente no lugar e no período em que este mural foi pintado. Pessoal, a obra Hidalgo Incendiário tem muitas informações, na qual eu vou sugerir aqui um vídeo da minha amiga Juliana, que vai dar mais detalhes sobre essa obra. Se a revisão foi útil para você, não seja biscoiteiro, deixa um like. E eu vou encerrar aqui a nossa revisão com um episódio inédito da sua mais nova novela, Escuela de Amore. Episódio de hoje, a Feira Científica. Gente, o tema do trabalho tá lindo, mas nem todo mundo está ajudando, não é verdade? Meninas, quem tá merecendo nota? Professora, tem gente que não fez nada. A Luísa, por exemplo, ela ficou lá só passeando, usando o celular, jogando Minecraft como sempre e fazendo o quê? E conversando com o pessoal. Maria, você tá ficando doida? Eu ajudei sim, eu fiz um monte de coisas. Eu comprei até isopor e vocês nem usaram. Ah, garota, aquele isopor era mais fino que uma moeda de 50 centavos. Você não fez foi nada. Ela fez a pesquisa. Mentira! Eu até dei dinheiro pra comprar as lembrancinhas. Você era da equipe de montagem. Eu fiquei lá sozinha montando. Eu gastei muito dinheiro com essa feira e você tá me dizendo que eu vou ficar sem nota. Quê? Eu fiquei montando um painel no sol quente de 39 graus naquela quadra sozinha. Ninguém foi lá me ajudar. E você devia estar lá. Eu tava fazendo a recuperação paralela de arte. Era só assistir as revisões do professor Diego. Ele posta tudo no YouTube e você fica perdendo. Eu não tinha crédito no celular pra ver esse vídeo. Sempre com desculpa.
Vai querer R$ 2 ou um presente misterioso? Eu tava lá sozinha. Montei tudo sozinha com os meninos. E você quer ganhar nota de graça, não vai. Gente, pra que isso? Pelo amor de Deus. O clima esquentou na sua novela Escuela del Amore. Não perca o próximo episódio.